agora vai começar a gravar, ok? Então, boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula. Conforme eu tinha dito para vocês anteriormente, eu vou gravar, certo? E nós vamos estar trabalhando uma pequena revisão no início e depois o conteúdo, tá? Se alguém tiver dúvidas, por favor, é só falar a qualquer momento. Liga o seu áudio, fala, que eu vou tentar que eu respondo, tá bom? Legal, tá? Pessoal, estávamos trabalhando a questão de economia e como a ciência econômica ela explica questões rotineiras do nosso dia a dia, ok? Tá? Então, eu vou desligar aqui um aplicativo que eu estou ligado, senão ele vai dar muito barulho, tá? Bom, então, estávamos falando da questão dos sistemas econômicos. Como a sociedade organiza os recursos para ter melhor resultado. Esse melhor resultado é muito relativo. Se nós estamos falando em resultados para um grupo de pessoas, se nós estamos falando em um grupo de pessoas, ou se nós estamos falando. Alô? Estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo. Ok. Tá. Se nós estamos falando para um grupo de pessoas ou para a sociedade toda. Então, lembram que nós dizíamos assim, olha, a forma de organizar os recursos, e os recursos são tudo aquilo que é necessário para produzir e para satisfazer a necessidade das pessoas, essa organização se dá via sistema econômico. E aí nós vimos o livre mercado como aquele sistema econômico onde o mercado sozinho organiza a produção de bens, a distribuição de bens, ou um sistema econômico onde tem um governo que organiza essa distribuição de bens, essa produção. E um terceiro sistema que seria o misto, né? Um pouco de sistema de mercado e um pouco de sistema planificado, sistema coordenado pelo governo. E talvez a pandemia tenha sido um bom exemplo para nós entender sistemas econômicos, né? Nós vimos que um dos supostos remédios que falavam para que curava a tal do Covid era o tal da hidroxicloroquina, né? E que estava sob a égide, né? A comercialização, a produção dele era uma produção aberta de um sistema de mercado, de um sistema de livre mercado. Quem tinha dinheiro ia lá e comprava. Quem não tinha estava excluído desse produto, né? Certo? Bom, vimos que com a loucura que deu, né? O governo começou a dizer não, não, assim não está certo. Esse processo quem tem compra vai deixar algumas pessoas que precisam mesmo desse remédio desassistido. Então vamos impor alguns instrumentos de controle. E quando passa a ter controle, qualquer mercado, de qualquer produto que seja, nós já estamos falando de sistemas de mercado planificado, né? Onde o governo organiza a produção e a distribuição desses recursos, né? Bom, dado isso, certo? Nós compreendemos como os países, as sociedades se organizam, né? Eu digo para vocês que pela experiência que nos é dada, esse, esses mercados, na sua maioria, eles são mistos. Não existe só um mercado livre
E não existe também só um mercado planificado. Salvo, exceto aquelas economias bem socialistas, bem comunistas, né? Que aí sim elas têm sociedades, elas têm sistemas econômicos estritamente planificados. A grande maioria das outras são mistos, tá? Porque de uma forma ou de outra tem uma certa interferência dos governos. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá, legal. Bom, se nós entendemos a questão dos sistemas econômicos, nós também temos que entender a questão do custo de oportunidade, que é algo que nós já trabalhamos, mas eu não vou cansar de falar porque é uma das principais teorias da economia. O que é o custo-oportunidade? Tá? É o custo por uma escolha, o custo dado por uma escolha. E não é só o quanto custa em dinheiro, mas também é a questão de tempo, a questão de outros custos que muitas vezes não são expressos só por dinheiro, tá? Lembrem isso, custo-oportunidade. Então, num sistema econômico, os produtos que serão ofertados é aqueles que têm um bom custo-oportunidade. Tá, Ortiz, mas o que é um bom custo-oportunidade? Um bom custo-oportunidade é aquela alocação, aquela produção de bens que traz um benefício maior do que um custo. É aquela produção, aquela alocação de recursos que resulta em um benefício maior do que um custo. E aí os sistemas econômicos vão se organizar considerando esse tal de custo-benefício, tá? Esse tal de custo-oportunidade, que representa de uma forma ou de outra esse tal de custo-benefício, ok? Obviamente, se uma escolha traz mais custo do que benefício, o mercado, a sociedade não vai querer. Ela quer escolhas que deem benefícios maiores do que custos. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Por enquanto tá tudo ok. Tá, joia. Aí, então, nós entramos na questão do mercado, meu pessoal. Mercado. Mas o que vem a ser esse tal de mercado? O mercado é onde se negocia, tá? É uma parte do estudo da ciência econômica que analisa as formas de negociação, tá? E aqui, no item 4.2, que eu acho que vocês estão vendo, tá? Ó, ele define, tá? É onde há interação entre agentes econômicos e que essa interação traga benefícios para eles, né? Quais são os agentes econômicos que participam desse mercado? Aquele que compra produtos e aquele que vende produtos. Mas como é que pode atender às necessidades de quem vende produto? Porque quem está vendendo o produto está querendo trocar o produto que ele tem por um outro produto que ele deseja, né? Então, vamos lá. Muitas vezes uma pessoa que vai à feira vender o seu queijo, né? Ele está necessitando do dinheiro da venda daquele queijo para comprar um remédio. Porque talvez fosse muito difícil, ou fosse mais difícil, ele achar um farmacêutico que quisesse trocar remédio por queijo,
né? Certo? Ou talvez os farmacêuticos iam pagar muito pouco pelo queijo dele, né? Então ele vai a um mercado maior, mais amplo, com mais pessoas, um local onde ele possa tentar interagir com muitas pessoas e consiga esses recursos para comprar outros produtos, do qual ele necessita. Bom, o consumidor, aquele que compra, né, aquele que vai atrás do produto para demandar, ele vai atrás do produto porque ele tem a necessidade pelo produto. Quando o Ortiz vai à feira para comprar pequi, é porque ele tem uma necessidade de consumir pequi, né? Aquele pequi é necessário, é importante para ele. E se ele não achar o pequi, ele sai insatisfeito, né? Então, por isso que o mercado é bom quando atende às necessidades. O vendedor de queijo, quando vai à feira e não consegue vender seu queijo, ele sai, ele volta, retorna insatisfeito porque não conseguiu atender às suas necessidades, que era vender o queijo. Tudo tranquilo? Tudo certo? Sim. Sim. Joia. O debate que tem aqui é, bom, mas se nós estamos falando de um local, de uma instituição onde tem a interação entre esses dois, né? O que nós vemos é que esse local, essa instituição, ela tem mudado muito nos últimos anos, né? Ela tem sido, ela tem sofrido muitas modificações, sempre tentando facilitar a vida das pessoas, né? Então, antigamente, para nós comprar queijo, ou até hoje, uma parte da população ainda vai à feira. E lá se dá o mercado de queijo. Mas nós temos visto que o mercado de queijo tem mudado muito, né? Vendas pelo WhatsApp. O WhatsApp passa a ser um mercado para queijo. Venda de queijo pelo Facebook passa a ser uma nova forma de mercado. E assim por diante. Então, o mercado ele se apresenta de muitas, mas muitas maneiras diferentes. E ele segue evoluindo. E ele segue evoluindo. Tá legal? Não sei se vocês viram hoje, tá? Mas saiu para o Brasil, né? Saiu para o Brasil que uma nova função do WhatsApp. Uma nova função do WhatsApp. Sara, você conseguiu ver isso hoje? Sim, professor, vi sim. Pagamentos, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. O que vai acontecer com esse mercado de dinheiro? O que vai acontecer com a importância dos bancos? A gente não viu isso, não. Como que é isso? Como é que foi isso? A partir de agora, está em teste, Michele, mas enfim, né? Está em teste. As pessoas podem transferir dinheiro pelo WhatsApp. Cadastra a sua conta, a conta do seu banco, que tem dinheiro, recebe a informação da conta para quem você quer mandar, e por ali você envia dinheiro. Não precisa ir mais ao banco, não precisa mais ao terminal, não precisa ir à autorizada, faz tudo pelo WhatsApp. O que vai Mas aí acontecer? vai aumentar a chance do povo roubar da gente também, né? Também. Como tem o ônus da facilidade, o benefício da facilidade, tem também, né, um provável custo que é ter mais cuidado com seus aparelhos, né? Para não ter vírus, para não ter invasão de hackers, certo? Mas o que acontece? Facilidades do mundo moderno criando novos mercados ou criando novas formas de mercado, né? E sempre isso ocorre porque nós, sociedade,
desejamos isso, né? Eu tenho contado uma história, uma experiência minha, né? Há um tempo atrás eu fui numa determinada padaria num lugar e eu estava numa fila de umas 10 pessoas. Naquelas 10 pessoas eu era o único ser que pagou com cartão, seja cartão de crédito, débito, não importa. As 9 pessoas na minha frente ou pagaram com aquela transferência via celular ou com transferência via relógio. Tá? Então, são pessoas que não carregam mais um cartão, que não carregam mais dinheiro e que fazem movimentação financeira assim. Novas expressões do mercado, novas formas do mercado se apresentar para facilitar a nossa vida. Tá? Antes, para nós viajarmos de uma cidade para outra, nós precisávamos ir na rodoviária. Né? E tentar achar alguém para conseguir uma carona. Antigamente, né? Não sei se é a experiência de vocês, o que se fazia? Ia para a entrada da cidade, né? E ficava esperando, pedindo carona, esperando que alguém cruzasse e desse. Hoje você não tem mais isso. Hoje você tem redes sociais onde tem oferta de carona. Né? Tem aplicativos onde você pode dizer o dia que tu vai, para onde você vai, né? E tentar ali, num grupo muito mais amplo, achar essa alternativa de transporte. Essas são as inovações do tal do mercado, que são importantes. Mas eu queria lembrar uma coisa para vocês. Esse meu computador aqui às vezes me apronta. Ó, eu queria que vocês lembrassem uma coisa. Atenção, vai estar aí o texto. Para falar em mercado, nós temos que entender que não existe mercado sem. Acho que aqui fica melhor. Sem a pessoa, o mercado só existe quando há interação entre consumidor e produtor. Vocês estão enxergando o que eu escrevi agora? Eu não tô vendo, não. Não? Espera aí, então. Espera aí. Espera aí. Aqui. Acho que agora vai dar. Ok? Quando fala em mercado, nós estamos falando em que haja a figura do consumidor e a figura do produtor. Mas o que é o consumidor? O consumidor é aquele cara que compra. É aquele cara que compra. Ok? Compra. Ele vai ao mercado porque ele tem necessidade de adquirir algo e esse algo lhe satisfaz. Compra. Ok? Mas da outra ponta, esse mercado só vai funcionar se ele tiver a outra figura. E a outra figura é quem? Desculpa. A outra figura é o cara que é o produtor. Aquele que vai ofertar o bem. Que vai produzir, ofertar bem e serviço. Tá? O mercado só vai existir
quando tiver esses dois caras. Senão o mercado não vai dar conta. O mercado não funciona direito. Tá? No texto de vocês, ele está falando que o mercado só funciona, ou o mercado teria mais vantagens quando ele funciona através de moeda, da utilização do dinheiro. Eu diria que sim, isso é real, mas nós temos que ter cuidado, porque cada vez menos, ou cada vez mais, melhor dizendo, o dinheiro vai perder importância. Cada vez menos nós vamos utilizar dinheiro. Nós vamos utilizar qualquer outra coisa menos dinheiro. Tá? Certo? Bom, vocês já viram, nós está substituindo dinheiro por cartão. Vocês já viram, está substituindo cartão plástico, esse cartão plástico, por um cartão digital que está no celular. Vocês já ouviram falar de que esse cartão digital vai desaparecer? O chip o chip do celular vai ser o contato e ele vai transferir dinheiro, né? Certo? Então, cuidado. Se eu não me engano, a China está até querendo banir qualquer coisa. As transferências seriam dadas quando há um reconhecimento da retina do olho e uma aprovação. Né? Não vai precisar mais de dedo, não vai precisar mais de nada. Fazendo o escaneamento da retina do olho e aprovando a transação, haveria transferência de dinheiro. Tá? Aí vem a pergunta. E o que vocês me dizem disso? Deixa eu ver aqui. Éder. Oi. Professor, mas esse negócio com a retina do olho vai ser por uma transação com valor mais alto, não? Não, na verdade, os chineses estão querendo fazer para qualquer transação. Para qualquer transação. Baixo valor, alto valor, isso não importa. A questão é. Eu tenho medo desse trem, eu tenho coragem de mexer com isso, não. Todo mundo tem medo. Da China. Tudo da China é ruim. Tudo da China não presta, né? Tudo da China nos faz mal. Mas, certo? Pode ser uma tendência. E aí nós temos que estar preparados, né? Se nós pegar o pessoal mais antigo aí de vocês, os avós de vocês, mesmo os pais de vocês, tinham dificuldade em pensar em pagar conta com cartão, né? Por aí região, o cartão não é tão antigo assim. Isso vem mudando, né? Então, pode ser que para nós ainda não seja realidade, mas talvez para os nossos filhos, nossos netos, esse tipo de coisa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Legal, tá? Pessoal, eu vou trocar, certo? Ó, o colega de vocês, o Éder, está falando em Bitcoin. O que é Bitcoin? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Se fala assim, ó. Ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Conseguir eu consigo, talvez demore um pouquinho mais. Tá? Bitcoin. Bitcoin se escreve assim. Tá? Coin é moeda em inglês. Certo? Então, o bit seria uma moeda que não existe, virtual, criado por bytes de computadores. Né? Certo? Isso aqui no mundo todo, em alguns países mais avançados, já existe. Tal da chamada moeda virtual. É uma moeda que não tem nada físico, não tem papel, não tem
Nada. Ela não existe, na verdade. Tá? Ela existe porque as pessoas conhecem e as pessoas têm um certificado de propriedade. Tem um papel que diz que são detentores, né? Ou tem um registro, tá? Mas que está tomando conta e que muitas pessoas estão preferindo utilizar Bitcoin, essa Bitcoin aí, ao invés de usar dinheiro ou a mesmo usar cartão, né? E o Ether está certo, tem muita gente usando, né? Certo? Uh, enfim, e que está funcionando. Tem alguns países, inclusive, recebendo tributo, pagamento de tributo, imposto via Bitcoin, né? Mas talvez seja uma questão ainda de nós nos acostumarmos, né? Nós acostumarmos. Tá legal? Eu gostaria que nesse texto de vocês nós começássemos, dessemos avançada e entrar nessa primeira, tá? Nessa primeira parte de entender mercado, que, se eu não me engano, é a página 45, tá? Que é a lei da procura. A lei da procura também é entendida como a lei da demanda. Ela demonstra como as pessoas decidem o seu consumo. O que as pessoas, como as pessoas organizam a forma de consumir, tá? E aí vem a questão. Quais são os fatores, né, que as pessoas consideram na hora de consumir? Primeiro, né, eles analisam 3 conjuntos básicos. Se os preços são impeditivos ao consumo, ou seja, se o preço é muito caro para consumir ou não, tá? E se ele for muito caro, nós não consumimos. Se ele for um preço bom ou barato, nós vamos consumir. E aí os preços não serão barreiras, não serão impeditivos. Uma outra questão é o efeito de substituição. Eu consigo substituir um produto pelo outro sem que esta troca me cause muitos problemas, tá? E a outra questão é: qual é a importância do consumir? Qual é a importância desse consumo? Tá? É muito importante mesmo esse consumo ou é só um consumo a mais? Tá? Vamos brincar aqui um pouquinho com alguém. Oi, Yasmin. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, bom? Tudo bem? Tudo jóia. Yasmin, comprar brincos. Quantos brincos tu tem? Eu tenho muitos, mas eu não uso, não. Tá, mas e se tu não usa, por que tu comprou? É porque eu esqueço de colocar. Ah, então quer dizer que brincos para você, embora você goste, eles não são tão importantes assim, concorda? É, não faz muita diferença, né? Pois é. Então, quando nós analisamos pelo lado econômico, entra essa questão. As primeiras aquisições, os primeiros consumos, são para aqueles bens, aqueles serviços que têm muita utilidade. Que têm muita utilidade. Né? E aí depois nós vamos gastando nosso dinheiro com outros produtos com menos utilidade. E essa análise da utilidade de um produto para o outro, a economia chama de utilidade marginal. Ou seja, o cara, quando pega o salário dele, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Pagar aluguel, água, luz, né? Internet, hoje em dia a internet é fundamental, né? Escola, alguma coisa de transporte e alimentação, e aí depois vai ver se sobra dinheiro para pagar as outras coisas, né?
ou se depois vai comprar as outras coisas. Porque umas têm mais utilidade que as outras. E aí entra a questão da utilidade marginal. Ok? Certo? Algo que nós temos que saber, e deixa eu tentar fazer aqui para vocês. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Algo que eu quero tentar mostrar para vocês é que essa demanda, ela é analisada. Desculpa. Sempre troco. Vamos lá. Basicamente por dois fatores. Um é preço e o outro é quantidade. Quantidade o quê? Quantidade consumida. E aqui o preço do produto. Né? Então, nós sabemos o quê? Que quando essas duas linhas se encontram, o valor delas é zero. Eu tenho zero de preço, porque ela está aqui na origem, aqui, e ela tem zero de quantidade consumida, porque eu não tenho nenhuma. Mas à medida que isso aqui, opa, vamos tentar fazer aqui. Não vai dar, não. Mas à medida que, à medida que ele sai de perto do zero, ele vai aumentando as quantidades consumidas. E à medida que ele vai subindo, o preço vai aumentando. Tá? Então, o que a demanda nos diz? Olha, Eu não entendi essa parte. Então, vamos lá. Desculpa quem falou que eu não estou conseguindo ver. É a Michelle. Oi, Michele. Michele, pamonha. Gosta ou não gosta? Eu prefiro açaí. Eu gosto. Não, Pode ser na pamonha, porque eu gosto de pamonha. goiano. Não, ela tá perdendo pra mim, essa tá dando enxerido. Não, mas nós não entendeu também. Pode repetir. Então tá. Ô, Michele, tem comida para pamonha? Aham, vou fingir que sim. Aham. Demais, tá bom. Quantas pamonhas tu come por mês? Quantas em média. o quê? Pamonhas você come por mês? 3. Vai, professor, depende. Se tiver pamonhada. Se for uma pamonhada que puder comer bastante, Nós umas 7, 8 por dia. 8. Tipo assim, o dia inteiro. Não, Eu vou desligar o áudio porque elas não calam. Tá, não. Vamos dizer que tu come 10 pamonhas por mês, pode ser? Pode. Beleza. Qual é o preço de cada pamonha? R$2,50. R$2,50. Aqui é R$4. Ô, tá caro aí, viu? Passa onde é essa pamonharia que eu vou, viu? Aqui é 5. É a da igreja, eles vendem restante de pamonha aí, se for 3, como é que é? 3 pamonha por R$10. Mas o normal é 5 reais. Não, é R$2,50 que eu compro, moço, cala a boca. Não vamos brigar por causa disso. Então significa que a Michelle está gastando por mês R$25. Tá. Michelle, e se essa pamonha, o preço dela não fosse mais, a igreja não vendesse mais a R$2,50 e estivesse vendendo a R$6, tu ia comer mais ou menos? Se fosse de doce, eu ia comer. Menos. Não, Eu menos. ia comer menos. Eu não. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comer mesmo tanto ou mais. Não, mas veja que se o preço subir, tu vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro? Eu vou ter menos dinheiro, eu vou comprar menos. Então eu vou dizer que você vai comer
6 pamonhas. Tá bom. Vamos usar menos aqui, tá? Tu vai comer 4 pamonhas. Pode ser 4, então. 4. Quanto tu vai ter gasto para comer 4 pamonhas? Uma vez no mês. Ele tá perguntando quanto. Uma vez por semana. 24. Tu gastou mais ou gastou menos? Eu gastei menos. Ah, mas por quê? Não entendi por quê. Que eu comi menos vezes. Porque como é? Porque tu tem menos dinheiro para ficou mais caro. Ficou mais caro e você não vai ter dinheiro para comer às 10. Porque para comer às 10 você teria que ter 60 reais. Mas você não tem 60, você tem 25. E com 25 você só consegue consumir quantas? 6, 4. 4. 6 o preço de cada uma, consome uma por semana, gasta 24. Sim, Melhorou? melhorou. Obrigada. Se alguém está com dúvida, por favor. Da mesma forma, eu posso analisar a questão ao contrário. Tá legal? Vamos lá. Vamos para a Michele, que continua aí. Michele, Oi. qual o preço médio dos brincos que tu gasta? O que eu gasto é meio caro, porque eu como só de ouro, mas tudo bem. Uns Tá bom. 80, é folheado, 100 e pouco. 80 folheado. reais. Perfeito. Quantos brincos tu compra por semestre, cada 6 meses? Vixe, pelo menos uns 5. Tá bem de dinheiro, né? Não é porque eu sou consumista mesmo. Então tá bom. 8 vezes 5? 8 vezes 5, quanto tu gasta? 8 vezes 5 mesmo. 40, 8 vezes 5 é 40. É 40. Então tu vai gastar a cada 6 meses 400 reais. É mais ou menos mesmo para mais. Uhum. Tá bom, mas tudo bem, vamos deixar assim. E se o preço desse brinco caísse para 40 reais? Aí eu comprava mais 5. Aí então você iria comprar? É. Porque você estaria gastando o quê? A mesma coisa. É verdade. Por causa que o consumismo é muito grande, né? E eu vou comprar mais mesmo, que é mais barato. Eu até nem diria o consumismo, né? Eu diria assim, olha, a tua necessidade por esses brincos, ela se mantém a mesma. São muito importantes. Então, se o preço cair, tu vai continuar comprando o mesmo volume de dinheiro nesses produtos, que daria mais brincos, né? Uhum. Você poderia muito bem tirar dinheiro, se o preço caísse, tirar dinheiro dos brincos e botar na pamonha. Mas para ti, a relação de brinco é mais importante que a pamonha. Não, Com na certeza. realidade, pra nós, Sem dúvida nenhuma. a gente leva Né? uma espada assim, tá mais Agora, barato, se falasse então eu vou assim, ó, gastar o mesmo. açaí tá mais barato, aí eu compro mais. Então tá legal. Viu? O que eu quero então mostrar para vocês é isso, tá? Que na demanda, nessa curva de demanda ou nessa curva de procura, ela tem um desenho assim, ó. Assim. Que desce. Porque quando os preços caem, as quantidades consumidas sobem de novo. Os preços caem, as quantidades consumidas sobem. Mas se... Deixa eu tentar ajeitar aqui, que tá feio isso aqui. Mas se acontecer o inverso, se o preço subir, o que acontece
o nível de consumo cai. Passamos a consumir menos. Porque nós não vamos ter tanto dinheiro para consumir assim. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, mas como o preço vai subir, por que que acontece isso? Por causa da matéria que fica mais caro para comprar, Aí tu tá me perguntando assim, produzir? mas e por que sobe o preço, né? Eu te diria por várias coisas. Uma, às vezes, é porque sobe o custo de produção, né? Ou como tu está dizendo mesmo, sobe o preço da matéria-prima, né? Mas às vezes tem questões de que o preço da matéria-prima não se altera, mas as pessoas passam de uma hora para outra querer consumir aquilo. E o mercado não estava preparado para atender a todos. Entenderam? Sim, Questão, e aí eu dou como exemplo o álcool em gel, as máscaras, o preço dos respiradores para hospitais nessa pandemia. Né? O pessoal estava falando que antes da pandemia um respirador custava 20 mil dólares, né? 80 mil reais, alguma coisa assim, certo? Hoje estão falando em 120 mil dólares, 80 mil dólares, 120 mil dólares. Nós estamos falando de que passou de 80 para 240 mil. Mas por quê? É porque todo mundo quis comprar ao mesmo tempo num espaço curto de tempo e o preço subiu. O cara que tinha em casa, o vendedor pensou assim, tá, mas espera aí, se está todo mundo querendo, todo mundo vai precisar para frente, por que eu vou vender barato se eu posso vender mais caro? é como se fosse, passou de um luxo para uma necessidade, né? Por isso que aumentou. Ela aproveitou, né? Exatamente. Como eu mostrei antes, mudou a questão da utilidade marginal. O que antes não era tão importante passa a ser muito importante. Né? É. Maicon, eu me lembro da segunda semana de março, eu meio que embraveci com a minha esposa porque ela comprou 2 recipientes de 1 litro de álcool gel cada uma. Não, acho que não era um. Mas era assim, pensa um tubo grande, né? Ela pagou 17 reais. Eu achei, horrível de caro, não sei o que, não sei o que. Hoje, o mesmo tubo tá mais de 50. Por quê? Porque mudou a necessidade das pessoas. Né? As pessoas estão procurando muito álcool gel. Na nossa vida, álcool gel até um ano atrás não tinha importância quase nenhuma. Agora o álcool está se tornando artigo de primeira necessidade. Professor, então, igual do álcool em gel, que o senhor deu exemplo, como tem muita necessidade, o vendedor coloca o preço que quiser, porque a pessoa, querendo ou não, ela vai ter que comprar, né? Exatamente. Só que aí, Maicon,